Quando você vai representar graficamente uma função, você tem que fazer o plano cartesiano. Nesse plano cartesiano você vai ter o eixo X, esse aqui, ó. Aí quando você vai representar no gráfico, tá? Plano cartesiano, você sabe que isso aqui é o eixo X, que é o valor do X que vem para cá, e aqui é o valor do Y. Você vai fazer a ligação deles. Por exemplo, tá? A gente chama aqui de abscissa, é o eixo X, e de ordenada, o eixo Y. Esse primeiro número que está aqui, ó, é sempre o valor de X. E esse segundo é sempre o valor do Y, que é a ordenada, tá? Então, o primeiro número do parênteses é o eixo X, que é a abscissa. E o segundo é a ordenada. Então, aqui eu tenho o ponto 1 e o ponto 3 no ar. Então, eu vou aqui no eixo, no meu plano, e vou olhar. Onde está 1? Está aqui 1. É 1 e 3. Então, é esse aqui e esse aqui no X. Aí eu vou ligar um para o outro. Não, você vai fazer assim. Você vai fazer com que eles se encontrem. Esse aqui vai acompanhar o eixo Y para cima. E esse aqui vai acompanhar o eixo Y para o lado. X para o lado. O ponto onde se encontrarem, esse ponto é o ponto A. Aqui eu digo que é o ponto 1, 3. Tá? Olha o B, menos 2 e 4. Menos 2 no X. Então, menos 2 no X é para cá. Para cá, para o X fica negativo. Para cá fica positivo. No Y, para cá fica positivo. Para cá fica negativo. Menos 2 no X, também aqui, ó. E 4 no Y, aqui, ó. Então, vou levar esse para o lado, para esse lado, porque está ligando com 2, com menos 2, é aqui. Então, esse ponto aqui é o ponto B, onde ele é menos 2 no X e 4 no Y. Agora eu tenho o eixo, o ponto C. Quem é o C? 0 no X e 5 no Y. Então é bem aqui, ó, 0. Aí então vai correr no eixo Y. E quanto é no Y? 5. Então é em cima do 5. Sempre que o X for 0, vai ficar em cima do eixo Y. Então bem aqui é o C. Tá? O ponto D, menos 4 e 0. Então tem que ir para cá. Menos 4, bem aqui, ó, menos 4. Eu vou correr no eixo Y na direção do 4. Então, se o valor de Y for 0, aí vai ficar em cima do eixo. Vai ficar em cima do eixo X. Quando o Y for 0, o ponto fica em cima do eixo X. Quando o X for 0, ele fica em cima do ponto Y. Então, aqui é o ponto menos 4 e 0. E por último, o ponto 2 e menos 2. 2 no X, né? E menos 2 no Y. Então, bem aqui o 2 no X. E onde é no Y? Menos 2, bem aqui, ó. Então, vai ter que correr para esse lado, porque eu vou ligar com 2. E aqui vai correr nesse lado. Então, bem aqui é o ponto 2 e menos 2. Tá? Esse é a representação, né, no gráfico. Uma função. Eu achei os pontos aí, tá certo? Tá? Mas quando a gente se fala em função, a gente tem essa situação aí, olha. Henrique está enchendo uma piscina com uma torneira que despeja 25 litros de água a cada minuto. No quadrado está representada a quantidade de água despejada em função do tempo em que a torneira fica ligada, aberta. Olha só. Quando ele estava ligado, não está consumindo nada. 0 minuto. Depois de 1 minuto, ele consumiu 25 litros de água. 2 minutos 50.
3 minutos 75, 4 minutos 100, 5 minutos 125, 6 minutos 150. Nota-se que a cada minuto a quantidade de água da piscina aumenta a 25 litros em relação ao minuto anterior, chamando de Y a quantidade de água despejada e X o tempo em que a torneira ficou aberta. Podemos escrever que Y vai ser igual, né? Bem aqui, ó. Y vai ser igual a 25x. Então aí a gente vai para o gráfico da função. Vejam que quando começou estava no 0 e 2, né? 0 no x e 0 no y. Veja que depois de 1 minuto ele consumiu 25 litros de água. Depois de 2 minutos ele consumiu 50. Depois de 3 minutos consumiu 75. Depois de 4 minutos ele consumiu 100 litros. Depois de 5 minutos consumiu 125 litros. Depois de 6 minutos, ele consumiu 150 litros. E se eu ligar esses pontos, olha aí. Se eu ligar esses pontos, eu vou ter o gráfico, que é o gráfico da função y de 25x. E assim por diante. Se eu quisesse saber mais, eu só ia multiplicando. 10 minutos vezes 25. Eu achei quanto em 10 minutos. Entendeu? Por isso esse gráfico vai fazer esse percurso. Certo? A gente diz que esse gráfico ele é de primeiro grau. Por quê? Porque o x não está elevado ao quadrado, lembra? Quando está elevado ao quadrado é de segundo grau. Então aqui no caso não tem, a gente diz que é de primeiro grau, porque o expoente aqui é 1, tá? A função de primeiro grau sempre vai me dar uma reta. Sempre vai ser uma reta em alguma direção dessa. Então agora eu já tenho uma função, e essa função já é de segundo grau, porque está x ao quadrado mais 1. Tá? E aí como é que eu faço? Eu vou atribuir valores ao x e vou encontrar valores ao y. Vejam só. Se o x for 1, o que acontece aqui? Eu vou fazer 1 ao quadrado mais 1. Então 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2. F de x vai ser 2. E que vai ser o nosso? Vai ser 1, x e 2 o y. Se o x for 2, 2 ao quadrado, que vai dar 4. Olha, o x agora é 2. Aí eu vou fazer 4, mais 1, 5. Nesse ponto vai ser então x, 2 e y, 5. Se o x for 0, 0 ao quadrado, 0, mais 1, 1. 0x, 1y. Se o x for menos 1 ao quadrado vai dar 1 vezes 1, 1. Sinais iguais positivos vai dar 1, mais 1, 2. For menos 2 ao quadrado, vai ser menos 2 vezes menos 2, vai dar mais 4, mais 1, 5. Então já chegam os pontos aqui, para me fazer meu gráfico. Agora eu vou para o gráfico. Agora eu vou pegar os pontos que eu achei e vou fazer meu gráfico. Primeiro eu tenho o ponto 1 e 2, 1 no x e 2 no y. Vem aqui, né? Vai ficar aqui o ponto. Depois eu tenho o ponto 2 e 5. 2 no x e 5 no y.
Depois eu tenho ponto 0 no x e 1 no y, então é bem aqui em cima do 1. Depois eu tenho ponto menos 1, que deu 2. Depois eu tenho ponto menos 2 no x, deu 5 no y. Olha, agora eu vou ligar esses pontos. Quando eu ligar esse ponto, o que vai acontecer? Vou ter uma parábola. Então quer dizer que a função da equação de segundo grau é uma parábola. Isso, a função de segundo grau ela é uma parábola. Entendeu? Do primeiro grau, nós vimos que é uma reta. Agora a gente vai ver quando é que esse gráfico é uma função. Vejam aqui a gente tem uma função, é um gráfico, mas ele não é uma função. Por quê? Porque para um único ponto em x eu tenho 2 pontos em y. A cada ponto em x eu tenho que ter apenas um ponto em y. Se eu pegar um ponto aqui, eu posso ter aqui. E outra maneira de saber se é gráfico ou não, basta a gente passar linhas aqui. Se a gente passar linhas e nosso lápis ele passa em mais de um ponto 2 vezes, passou o ponto aqui e passou nesse ponto aqui. Então ele passou em 2 lugares ao mesmo tempo. Então isso não é gráfico. Se eu passar aqui uma linha, vai passar aqui, a mesma linha vai passar aqui. Então não é gráfico. Se eu passar aqui, passar aqui não é gráfico. Então quer dizer, se eu tiver um ponto que ela passe em 2 lugares ao mesmo tempo, ela não é gráfico. Então isso aqui não é um gráfico. Já esse aqui, se eu passar em qualquer ponto que eu passar, esse gráfico aqui, passou aqui e vai embora. Não passa mais em lugar nenhum. Passa aqui, ele passou aqui e não passa em lugar nenhum mais. Eu passei aqui, ele passa bem aqui, e não passa em lugar mais nenhum. Então isso aqui é um gráfico. Vejam aqui mais embaixo, um modo mais prático. Olha, eu tenho um gráfico aqui e ele é uma função. Por que uma função? Ele passou várias linhas, olha, e nenhuma tocou 2 pontos. Esse aqui também é uma função, porque ele passou em várias linhas também e nenhum ponto ele passou 2 vezes. Já esse não é função, porque quando ele passou, ele deu esse ponto aqui, encostou aqui, aqui e aqui. Olha, dá para entender aí? Esses pontos que ele pegou aqui, Aqui, ele tocou aqui, tocou aqui, deu 3 pontos. Então isso não é uma função. Igualmente esse. Quando ele passou a reta, tocou aqui e aqui ao mesmo tempo. Então isso não é uma função. Deu para entender que é função que não é função? No gráfico. Tá? Então esses 2 primeiros são função, porque a linha toca em apenas um lugar, e esses 2 últimos não são, porque ela toca em mais de 2. 2 lugares já indica pra gente que não é função. Certo?